Bom dia de novo. Nós vamos dar início à sessão. Good morning. We're going to now start the session on bridging science, and we had already some interesting presentations in the first plenary, and we've had an excellent introduction to our topic today, the topic we will be debating today. The facilitation, on the one hand, the perspective that political decisors, political decision makers should have, and scientists, and then the acceptance, the path between public policies and science. 3 of our speakers will be online, so we hope that things will go well. Before starting the session, though, I'd like to hand the floor to our Ciência Viva representative, Marta Vasconcelos, who will talk to us about a small project of the students of Ciência Viva in order to make our session more interesting. Bom dia. Good morning. Para falar em inglês, não sei se I was ready to speak in English. I'm not sure if you prefer English or Portuguese. Okay. Pode ser português, se quiser. O que tiveste preparado melhor. Vamos então. Good morning, everyone. I'd like to talk to you about Bom dia a this todos. project. Gostaria de falar I'm acerca deste involved in. projeto But no for qual that, estou I'd like to envolvida, ask you to mas teleport with me gostaria de into Phobos, which is one of Mars's moons. Phobos was where we, foquemos as em contenders Phobos, in the que é uma European das Space Design luas de Competition, Vênus, were asked to conceptualize e foi a space pedido colony. que conceptualizássemos uma colónia espacial, e houve um concurso com base na simulação da política espacial. Nesse concurso, como referi, foi-nos pedido que conceptualizássemos com uma proposta concreta. Our moderator just said is Marta Vasconcelos. Eu sou a Marta Vasconcelos e eu sou uma aluna do 12º ano, mas prefiro ver-me a mim mesma como uma engenheira aeronáutica em potência. E eu soube deste concurso através do PT Espaço e Ciência Viva, e agora estou uma das 12 alunos europeus que foram selecionados para participar na parte final deste concurso internacional, que irá decorrer na NASA, no Centro Espacial Kennedy. Esta experiência tem sido fantástica, não apenas porque tenho vindo a trabalhar com pessoas incríveis de toda a Europa, mas também porque tenho vindo a utilizar conhecimentos adquiridos em várias áreas e para resolver problemas complexos. É uma competência importante nesta área, e gostaria de reafirmar o quanto estou a adorar esta experiência. Gostava de lançar também um apelo, que é: por favor, continuem a investir em projetos deste tipo. É incrível. Por favor, continuem a desafiar-nos, nós, mentes jovens, porque nós conseguimos estar à altura desse desafio. Muito obrigada. E aqui sou eu, Marta. Excellent. Thank you. It's inspiring to see. É muito inspirador ver tanto entusiasmo na nossa juventude. We are going now to start the session. Vamos então iniciar agora a sessão, por favor. You going? Okay. So we'll start with Vítor Curato Simões, who is talking to us about science and policy making in Portugal. Thank you, Vítor. Thank you very much. Okay, bom dia. Good morning. Always doubt about the language to Nunca sei qual é a língua que devo falar, uma vez que temos
I use the English language. participantes estrangeiros, vou falar em inglês. Por esse motivo vou falar em inglês. O senhor não está a falar ao microfone, está a ser muito difícil poder ouvi-lo. So I'll talk about science for policy. Vou falar in da Portugal. ciência para a política em Portugal. Mainly about Sobretudo, is this for the next right? What I will o que eu vou apresentar aqui é um relatório. Um relatório que eu escrevi com os colegas da Comissão Europeia e com o Centro de Investigação da Comissão Europeia da Ciência para a Política em Portugal e o processo. Envolvemos o professor Ferreira e muitas outras pessoas. Vocês podem consultar o relatório no URL que está indicado aqui no slide. Também houve muitas pessoas que me apoiaram ao longo deste processo. E neste momento vou entrar então na minha apresentação. O principal objetivo do designado paper de discussão foi avaliar a ciência, foi analisar o ecossistema da ciência para a política em Portugal. The policy of science. Ou seja, a política da ciência. Mas não estava habituado a pensar ao contrário, da ciência para a política, e para mim foi um desafio, porque obrigou a pensar nos primeiros dias em que me tornei funcionário público. Existem relatórios semelhantes já elaborados para outros países e, portanto, decidi seguir uma abordagem de métodos mistos. Também foi feita uma investigação, uma sondagem junto da procura e da oferta sobre a consultoria científica em Portugal, em 5 domínios. Num curto período de tempo não era possível cobrir todas as áreas e, portanto, depois do debate ou de uma discussão que eu tive com os colegas do Centro de Investigação da Comissão Europeia e o FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, decidimos focar 5 domínios: a defesa, a economia, o emprego, o ambiente e a saúde. Infelizmente, tivemos uma taxa de resposta muito baixa. A sondagem teve que ser realizada entre junho, julho e agosto e foi uma época um pouco má para fazer isto. Mas, no entanto, vou apresentar aqui os principais resultados. A ideia foi, até certo ponto, fazer um mapeamento do ecossistema. O ecossistema da ciência para a política em Portugal. O nosso ponto de partida para analisarmos a ciência para a política foi que nós vivemos num mundo caracterizado por volatilidades. Estamos a ver o que está a acontecer com o Covid-19 e com as sucessivas variantes.
também é marcada pela complexidade, muito prejudicando a identificação das consequências e também ambíguo, porque existe muita ambiguidade sobre as abordagens que devem ser assumidas, porque estão interligadas. E, portanto, considerando tudo isto, pensamos que existe, até certo ponto, um desafio para a contribuição da ciência para a elaboração de políticas, porque o mundo está tão complexo e é tão sujeito a mudanças. Portanto, isto fez com que a consultadoria científica se tenha tornado cada vez mais importante. Isto está patente nas reuniões do Infarmed. Eu não tenho tempo para discutir isto, existe uma referência para isto no relatório. Também a ciência para a política e a sociedade e todas as partes interessadas devem também ser consideradas e têm que ser envolvidas. Portanto, a interação entre a ciência e a política não é fácil. São duas comunidades diferentes, com diferentes valores, prazos, objetivos e línguas. E, portanto, não é fácil gerar confiança entre eles. Nós estamos a assistir em todo o mundo várias abordagens, mas o que é que emerge das análises que fizemos? É que não existe só uma melhor prática. As abordagens são contingentes em vários fatores e são muito influenciadas pelas características do país e pelas características da sociedade. Temos aqui o mapping das interações. A verde temos a oferta, a vermelho a procura e o verde azeitona é a oferta e a procura. Desempenham os dois papéis. Agora, o que é que emerge desta imagem? Emerge que não existe um ecossistema denso. O que existem são interrelacionamentos, alguns nichos, pequenos clusters de relacionamentos, mas não existe um ecossistema. E, portanto, esta é a principal conclusão do relatório. Não existe uma única ciência para a política ou ecossistema para Portugal. No entanto, em Portugal existe uma série de mecanismos para o aconselhamento científico. Existem 8 tipos, organizações de investigação, laboratórios públicos, comissões de consultoria, conselhos, painéis de peritos, empresas de consultoria, e utilizamos toda esta panóplia, todo este conjunto de elementos em Portugal. Portanto, a terceira conclusão é que a avaliação do Conselho Objetivo, aliás, é muito desigual a avaliação feita dos objetivos e da qualidade científica de consultoria. O gráfico, até certo ponto, sobrepõe-se. Entrevistamos uma variedade de peritos, cerca de 15, que são muito mais críticos sobre as condições. O que emerge aqui é que a consultoria científica foca sobretudo a síntese do conhecimento e
is more requested than é mais there is not a strong continuity. Não existe uma continuidade forte. To some extent by waves, depending é muito ondulada, dependendo das necessidades sentidas pelas organizações públicas. There are 4 more existem conclusions or findings. 4 outras conclusões ou 4 outros resultados. As entidades public administration bodies do not seem to be fully aware parece que não estão totalmente conscientes da importância da ciência para a política. Existe também uma outra perspectiva paradoxa. Por que que nós achamos que a sociedade portuguesa accepts very well science and recognizes the relevance of the Portuguese scientific community, da comunidade científica portuguesa, tanto em Portugal como no estrangeiro. Mas isto não se traduz exatamente na procura por parte das entidades públicas. As instâncias internacionais desempenham cada vez mais um papel importante, sobretudo na comunidade europeia e em todas as organizações relacionadas com a comunidade europeia. O Estatuto da Carreira Universitária desencoraja a prática da consultoria científica. Porque existe muita confiança nos estudos, mas não há tempo nem interesse no fornecimento de conselho científico aos políticos do país. Conclusão também final, esta conclusão para mim é muito importante, é a formalização e a coordenação insuficiente dos procedimentos de aconselhamento científico. Depende muito mais dos relacionamentos pessoais e confianças pessoais, em que os conhecimentos anteriores, onde a confiança pessoal são importantes, mas não existe um critério claro de formalização e de coordenação do processo no seu todo. Quais são, de acordo com o relatório, os principais desafios? Existe, em primeiro lugar, o reconhecimento por parte dos políticos do aconselhamento científico e das suas vantagens para que possam ter melhores políticas. Em segundo lugar, é importante promover um diálogo entre a ciência e os políticos. Ou seja, tentando utilizar pontes até certo ponto, pessoas que pertencem aos dois mundos, e nós somos um país pequeno, em que algumas pessoas têm experiência dos dois mundos. Também passar da confiança pessoal à confiança institucional, para os relacionamentos institucionais de conselho científico continuado, aumentando o envolvimento académico na elaboração de políticas. Pela razão que eu já expliquei, não é tão forte em muitos casos. Aumentar a transparência a diferentes níveis, em termos de condições, de pedidos de serviço, e também melhorar a formalização e a coordenação da ciência, aliás, das atividades da ciência para a política. Existem várias oportunidades, eu penso que já estou a ficar no limite do meu tempo, mas existem algumas oportunidades e alguns desafios. Este é o meu último slide, que é sobre a necessidade de investigação e de ação. Deixo aqui 3 tópicos em relação à investigação que deverá ser feita. Sugiro a Fundação
para a ciência e tecnologia, ou seja, um pedido de projetos de investigação de ciência para a política, penso que é uma forma muito importante para lançarmos e para desenvolvermos, como é que eu devo dizer, o interesse e o envolvimento da comunidade científica nesse sentido, e também é importante fazer análise benchmark para desenvolvermos a formalização e a coordenação. Isto deve ser feito ao nível mais elevado do governo. Eu penso que isto deveria ser uma meta, isto ao nível dos níveis mais elevados do governo, e claro também um plano de ação sobre a ciência para a política, porque realmente precisamos que a ciência para a política tenha ou dê lugar a melhores políticas, melhores condições de vida e uma melhor resposta para todos os desafios que estamos a enfrentar num mundo tão conturbado como aquele em que estamos. Estarei à vossa disposição para qualquer pergunta que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigada. Existem instituições na Europa que, pela sua experiência, têm sido ou têm estado a estabelecer esta ponte entre a ciência e a sociedade e entre as ciências políticas. Uma delas é o Instituto Nacional da Investigação Agronómica em França. Patrick vai falar-nos como é que em França eles fazem estabelecem esta ponte. Bienvenue, Patrick. Bem-vindo, Patrick. Can you hear me? Yes. Consegue ouvir-me? Sim, sim. Yes, okay, fine. Muito bem. Bom dia. Bom dia. I will finish in English, sorry. And very sorry not being present with you today due to other commitments. So I'm Patrick Flammarion, a water scientist in ecotoxicology, and now Director General for Scientific Expertise and Policy Support at INRAE. Como Diretor-Geral de Perícia e Apoio para Políticas Públicas no INRAE. Okay, it works. And I would like to start by thanking Teresa and the organizers for this impressive Encontro Ciencia 22 and for inviting me to give my views on bridging science and policy. I will present very briefly who we are and our Organization of Science for Policy, but mainly I will give you concrete examples of actions. A few words of INRAE, the French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment. It was formed in 2020, 2 years ago, by a merger between two national French research institutes, INRA and IRSTEA, known for their inputs on research, but also on expertise and policy support. In 2020, we defined our strategic priorities for the next 10 years, 5 scientific orientations on environment, agroecology, bioeconomy, health, and digital technologies, but also below 3 policy orientations, the first one being to put science and expertise at the heart of our relationship with society. And it shows
I think, the importance of bridging science and policy a necessidade de fazer in essa our ponte entre as institutes. políticas e a ciência nos nossos institutos. Indeed, as you know, science-based policy advice is in high demand, mainly because we are living in a changing world, and there's therefore a huge need for scientific diagnosis and anticipation from local to global scales. And the role of our new INRAE organization, which is dedicated to science policy interface, is to inform public policies, to enlighten public debate, but also to anticipate future challenges, new issues, and expectations of society. And in a National Research Institute, expertise and policy support activities are in strong synergy with research activities. Indeed, by listening to our partners, we can anticipate new needs, new major trends affecting society and science, and we can adapt them, take them into account in our research program priorities. This is made possible thanks to various activities and policy support that you can see on the slide. First, we inform stakeholders and public debate on future challenges thanks to foresight, thanks to advanced simulation studies, to collective scientific expertise, which are carried out by cross-disciplinary teams, including economics and social sciences. Second, we help designing public policies and tools through ex-ante and ex-post analysis and evaluation. Finally, we provide scientific and technical support for the operational implementation of current public policy, for instance, on soil, water, epidemiology. So, with this directorate dedicated to science policy interface, INRAE can help policy actors to anticipate, to inform, to design, to implement and to evaluate public policies on agriculture, food and environment, therefore on the complete public policy cycle. Now I would like to give you some examples, some actions from the policy cycle, to share you our experiences, our practices, and the challenges we are facing as to provide science policy advice. Two examples of efficient practices to enlighten the public debate and the policy actors. First example would be providing foresight studies, which was done with our colleagues from CIRAD, in the Foresight Agrimonde Terra, which is a foresight building scenarios for changes in terms of land use and food security, that will fuel the debate and help decision makers to pinpoint new research questions, facilitate the building of healthier and more sustainable food systems. Another example of foresight is carried out with the European Research Alliance towards chemical pesticide-free agriculture, with 34 other organizations from 20 European countries, and it's dedicated to develop scenarios of chemical pesticide-free agriculture in the European Union by 2050, and we will deliver this foresight in December this year, 2022. Criar cenários para uma agricultura livre de pesticidas na Europa, respondendo a perguntas concretas. Sorry. Okay. In addition to foresight, a second practice is to respond to decision makers needs with collective scientific expertise, together with research institutes and universities. In this slide, this is an example of eutrophication, and we have more than 40 examples on our website
the latter being on the impacts of pesticides on biodiversity and ecosystem services that we deliver on the 5th of May this month, and such collective scientific expertise allows to set out the available scientific knowledge on the topic and to identify transition and transformations in public actions. So we deliver a 10-page report summary, but also a 100 pages report and a 1,000 pages report. This is the kind of work we would like to bring at the European level with our scientific partners and maybe some European agencies. Now, moving on around the public policy cycle, we are also organized to provide scientific and technical support for the implementation of public policies using methodological tools, references and databases. These very operational activities are carried out by our research laboratories or by special joint units with public partners and which are dedicated to public policy support. Dedicadas ao apoio a políticas. Por exemplo, we have a service unit for soil mapping and surveillance called Infosol, implemented to help the French Ministry for Agriculture and the Ministry of Environment to coordinate soil survey and monitoring for France. Para podermos fazer este trabalho de monitorização em França. Another examples are the technical support for the implementation of public policies on the surveillance platforms on epidemiology, on the food chain, on animal health, and another one for plant health. And these three platforms, each gathering around 10 partners, offers a high-quality surveillance which is essential for policymakers to implement and lead adapted safety actions and evaluate the risk. Informação para poderem elaborar políticas e avaliar riscos. To finish on concrete practices, we are also trying to develop more innovative and participative ways to support também procuramos seguir uma abordagem inovadora neste apoio a políticas públicas. The first example, o primeiro we joint effort with the French partner on biodiversity, specifically to develop knowledge, method and tools to meet the challenges of water resources and aquatic environment preservation and provide expertise to support the implementation of the European Water Framework Directive. Para este fim, nesta área A específica. second example is about serious games. We developed a project, for instance, called Coupling Innovative Tools for sharing changes in socio-environmental systems, Coupage, which is a set of participatory methods with 5 main tools and protocols to support all stakeholders from citizens to policymakers in discussing and engaging really into change strategies in socio-environmental systems. Em sistemas ambientais, como referi. A third and last example of innovative approach is national partnership in the response to a public need. It involves different public actors as well as citizens in a participatory research program called CITIC, which objective is to gather data with TICs that researchers alone could not gather alone to better evaluate, model and prevent infectious diseases that are transmitted by ticks. Este tipo de infecções. And now, to finish my presentation, I would like to conclude by highlighting some remaining challenges to face. Chamar a atenção para alguns desafios. I think that stakeholders and the public should be more involved within the scientific process through open science and participatory approach, notably at the local stage, what we call territory scale, tackling with integrated challenges and using inter- or transdisciplinarity, societal challenges and SDG, Sustainable Development Goals, should foster more reactive research, able to produce solutions, transition, transformations, along with high-level science,
e também com ciência de we alta have to qualidade, more communicate with the também uncertainty and even temos diverging de views relating to scientific fomentar a nossa evidence capacidade de and the policy comunicar com a options. incerteza e mesmo com visões This is just what we have divergentes just begun to do relativas with a our collective factos expertise. e evidência científica. We need also to have more Por outro lado, scientists precisamos de trained ter in mais science for cientistas policy interface, formados thanks to em what we call summer interfaces school, para to educate políticas, scientists por exemplo, in science for fazendo policy. escolas de formação And we de also verão, have to- educando os We need cientistas. high-level civil servants in Precisamos ministries and national também agencies de more aware funcionários of públicos challenges de that altamente research is qualificados nos addressing and how ministérios, it can agências help to nacionais, design public que policy. estejam And what are the atentos e differences muito between bem informados acerca research dos and desafios de decision-making investigação timescales. e que possam então ajudar a conceber The políticas evaluation públicas of de research qualidade. activity, including expertise and policy Outro support, ponto em que precisamos de essential trabalhar for e the melhorar é a professional avaliação career de of all atividades de scientists investigação, and should be done apoiando a perícia e o considering the apoio às synergy políticas. É between research and essencial expertise para in all isso steps que of this seja feito professional em career. sinergia e entre a All these investigação e a issues perícia em todos will be os discussed passos tomorrow during da a carreira specific dos webinar investigadores that we professores, co-organize with the prestando este tipo de GSE apoio. and the French research institutes and ministries in France to describe the policy É ecosystem. importante descrever and também policy- o research sistema, and policy o ecossistema de investigação em as you have França, done in Portugal as tal well. como o fizeram em Portugal também. And so, on that note, I would like E to thank gostaria, nesta all of nota you for your então, attention de vos and to agradecer discuss pela further vossa with you, atenção to share our views on this e difficult gostaria de science pôr-me for à policy disposição interface. para Thank you very qualquer much. questão que tenham a colocar. Muito obrigada. Thank you, Patrick. Muito obrigada, Patrick. Precisamente, temos aqui dois elementos Impersonate such a que connection. têm uma ligação. António Santos falou-nos de como a universidade e a ciência ajudam, e num estudo o caso foi muito evidente, e Mário Caetano vai-nos mostrar como é que isto pode ser aplicado no enquadramento de um ministério. António. Good morning, everyone. Bom dia a todos, muito obrigada pelas apresentações magníficas. Vou-vos contar sobre a minha experiência sobre o clima urbano e as suas aplicações na cidade de Lisboa. Eu ensino no Instituto da Geografia e do Planeamento, sou investigador num centro de estudos geográficos que recentemente já tem um laboratório. Quando me pediram para falar sobre este tópico, a primeira coisa que me veio à mente foi um estudo que acabou de ser elaborado pelo professor Timok, um dos grandes cientistas que nós temos no mundo, muito brilhante, sobre clima urbano. E pela primeira vez referiu que as cidades estão a mudar o clima devido à instalação de edifícios, vegetação, poluição, etc. E escreveu este estudo e foi uma inspiração para todos. Mesmo antes o aparecimento do IPCC em 98, e escreveu este estudo e deu-nos a prescrição para a utilização dos princípios climáticos. Todos nós trabalhamos com este tópico, pensamos no estudo e o que é que ele fez, e ele referiu que o clima tem um papel importante. Todos concordamos que tinha um papel importante no design destes povoamentos. Este problema da transferência da ciência para as políticas e as aplicações às alterações climáticas nas cidades foi uma das principais questões
levantadas há alguns anos. E também referiu no seu estudo, no seu paper, que podemos considerar que o trabalho dos especialistas de clima urbano podem ser ignorados pelas pessoas que precisam desta informação científica. E se é relevante, se não percebeu a natureza do problema do planeamento, então ele não conseguiu relacionar o seu trabalho com isto. Nós temos estado a questionar como é que nós podemos aplicar e como é que podemos ser ignorantes no processo de planeamento e como é que podemos transferir este conhecimento científico para a sociedade. A segunda questão foi se a informação do clima for relevante, e pensamos que sim, mas o planeador considera que é incompreensível. Identificamos o segundo problema. O segundo problema era que talvez a forma como nós falamos não é compreensível a todos e deveríamos, portanto, pensar nesta questão. Se a utilização, se o utilizador e o fornecedor verificarem que é relevante a informação para o problema, isto leva-nos durante os últimos 20 anos em que nós estamos a tentar aplicar o clima urbano às cidades, e não só em Portugal, mas também em outros países como o Brasil, este tópico é muito importante para nós, para tentarmos estabelecer a ponte entre a ciência e as políticas públicas. Mais recentemente, tivemos uma nova ideia de serviços climáticos, que são pioneiros hoje em dia e falam como a informação sobre o clima pode ser aplicada à criação de metodologias e à adaptação à alteração climática. Esta informação é acessível, compreensível e podem ser utilizadas. Portanto, o professor Tim Oak e outros, como outros investigadores de Israel, que fizeram o primeiro fluxo de trabalho porque definiam as orientações e as diretrizes para os processos climáticos e aplicações nas cidades. Agora temos um enquadramento e até temos um jornal, ou vários jornais, que nos podem ajudar e podem liderar a nossa investigação neste tópico. Portanto, agora temos aqui a inteligência por trás da transição para ficarmos mais resilientes e uma sociedade com níveis de carbono mais baixos. Agora, em 2003, eu penso que estes relatórios ainda estão disponíveis no site da Câmara. Foi uma experiência magnífica. Nessa altura, com o professor Costa Lobo, que era diretor do planeamento municipal. Nessa altura, o conhecimento estava com Maria João Alcoforado, que foi a minha orientadora durante todos estes dias, com o clima nas regiões de Lisboa. Fez uma tese de doutoramento em 2013 e podemos verificar que era possível criar estas diretrizes climáticas para o planeamento urbano. Foi, tanto quanto me lembro, foi o primeiro que nós fizemos para o planeamento da cidade. E criámos, entre outras coisas, uma metodologia que nós aprendemos na Alemanha sobre climatopes. São zonas nas cidades que respondem
que têm a mesma resposta ao clima local. São, a parte dos vales são mais densas, são muito boas para a criação de sítios ou locais mais ventilados. Há outros locais na cidade que têm mais calor e têm mais stress. E produzimos algumas orientações e pela primeira vez Lisboa passou a ter um documento que pode orientar as pessoas, sobretudo levarem em linha de conta o stress que existe na poluição urbana. E publicamos muitos papers e outros relatórios, como aqueles que vimos aqui. Um é muito conhecido, a aplicação das diretrizes climáticas ao planeamento urbano, e participamos no mapa climático urbano do professor Edward, que elaboraram um livro internacional sobre os mapas climáticos urbanos, e aplicamos também este mapa a outros municípios como Cascais, Leiria e outros. Também temos uma nova geração de jovens investigadores que nos ajudam a criar novas diretrizes climáticas para o planeamento urbano, e tivemos a oportunidade de atualizar toda a informação sobre o clima urbano na cidade, com uma equipa excelente que neste momento temos. Alguns deles são mais velhos, mas há outros que são realmente mais jovens, investigadores muito jovens. E nesta fase, já começou há 5 anos, o projeto já foi concluído para a Câmara de Lisboa. E produzimos e temos novos tópicos na Câmara de Lisboa. Uma das ferramentas que nós temos são vários índices sobre vários tópicos. Densidade urbana, por exemplo, não é a altura dos edifícios, mas a área que ocupam, mas o espaço dentro da cidade, os cânions urbanos e todos os fluxos de calor que se trocam entre os edifícios e os cânions urbanos. É muito importante voltar a discutir as cidades compactas, porque, do ponto de vista ambiental, uma cidade muito compacta cria muito stress e é muito mais poluidora. Todas estas informações foram fornecidas para criar previsores que podem ser utilizados no planeamento urbano. Portanto, desenvolvemos muito mais esta metodologia. Agora temos um enquadramento muito melhor, uma perspectiva muito melhor de Lisboa. Também temos uma previsão de uma ilha urbana durante as ondas de calor. Vemos a maioria das áreas que identificámos até 2003, as áreas de stress, a Baixa, avenidas novas, e agora temos uma nova ilha de calor com stress de calor, que é a parte oriental da cidade, que foi projetada até o final do século. Penso que devemos agir nestas áreas e criarmos novas políticas, novas diretrizes para estas áreas. Foi mais um paper que foi escrito por um dos nossos trabalhadores, Ana Oliveira. Ela está a trabalhar e acabou o seu doutoramento em IMT, IST,
que eu supervisionei com muito orgulho. Criámos novos modelos empíricos para prevermos estas ilhas de calor e já foi publicado no Science of Total Environment. Estou-vos a mostrar estes papers porque precisamos destas ideias, que temos que fazer investigação básica para aplicar as medidas corretas no ambiente urbano. Portanto, este novo projeto de planeamento urbano dá-nos novas diretrizes, estão no lado direito deste slide, por exemplo, para manter a ventilação nas cidades é muito importante, porque temos sempre a parte norte e a parte oriental. Nós acreditamos que com os dados nós temos a certeza que está a haver um crescimento urbano que cria uma barreira no norte da cidade. O vento é muito importante para ventilar a cidade, não podemos quebrar estes corredores de vento. Estas áreas, por exemplo, nas áreas densas temos, por exemplo, várias medidas, como, por exemplo, manutenção do rácio dos cânions urbanos. Significa que as ruas devem ser mais largas do que a altura dos edifícios para criarmos bons caminhos de ventilação e reduzir os níveis de poluição. Por exemplo, manter áreas verdes, aumentar as áreas verdes, com vários fins. Eu não tenho conclusões. Tenho novas investigações e avanços em clima urbano. Utilizamos um dos nossos estudantes, que tem um póster lá fora. Ela criou recentemente um novo mapa de uma ilha de calor, de uma ilha de calor na área metropolitana. Agora temos um quadro amplo da região metropolitana de Lisboa com Big Data fornecidos pela Copérnicos. Esta informação está correlacionada com uma rede que temos em Lisboa há 10 anos. E o último, este paper são os avanços recentes em clima urbano e aplicações que foi publicado no Climate Extremes por Ana Oliveira, e gostaria só de chamar a vossa atenção para este último ponto, que são as ondas de calor, que são um tópico muito grande na nossa sociedade, porque tem uma relação estreita com a saúde humana. E Lisboa é uma das regiões, ou uma das cidades mais expostas da Europa, em que a exposição de calor de Lisboa ou seja, estamos na 7ª posição. Realmente temos que continuar a aplicar as diretrizes para prevenirmos que Lisboa tenha problemas no futuro. Muito obrigada. Mário. No, it's okay. It's okay. Mário, representing the territory management entity. Representando a entidade de gestão de território. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Okay, so I'm going to present you SMOS. Vou apresentar-vos o SMOS. É um sistema baseado em tecnologias espaciais e tecnologia artificial e é desenvolvido pelo meu instituto, a DGT, Direção-Geral do Território. Para oferecer aqui alguma contextualização, o que é que se trata de cobertura terrestre? Trata-se de a massa terrestre biofísica observada. Também temos outro termo, que é o uso terrestre. Quais são os usos da terra, por exemplo, artificial, residencial.
indústria ou transporte, geralmente agrupamos estes dois termos, cobertura de terra e uso de terra. Por que é que este conceito é importante? Porque para fazermos o planeamento do território, de que forma é que tem mudado ao longo do tempo, é muito importante para gerirmos os nossos recursos, também para avaliar riscos, por exemplo, risco de incêndio, e também no âmbito das alterações climáticas e avaliação da desertificação. A melhor maneira de caracterizar a cobertura e uso do território é através de mapas. Trata-se de uma cartografia temática mais utilizada em Portugal e em todo o mundo. Portanto, é uma informação geográfica absolutamente crucial. De que forma é que fazemos um mapeamento do uso do território? Fazemos então este tipo de fotografia, depois temos um dispositivo analítico no computador que desenha linhas definindo áreas que partilham a mesma cobertura e uso do território. Identificamos áreas residenciais, agricultura, água, etc. Da perspectiva do utilizador, isto é aquilo que vai se obter, perde-se a complexidade do território. Para cada área ou polígono haverá um rótulo classificando se é artificial, agrícola, etc. Temos 5 edições do COS, do Mapa de Uso e Cobertura Territorial. Já vamos na 5ª edição. Estamos neste momento a tentar mudar a maneira como fazemos este mapeamento do território, porque os mapas tradicionais, tal como podem imaginar, o facto de ter pessoas em frente a um computador digitalizando áreas, linhas, é muito dispendioso e requer muito tempo. É por isso que, desde 1995, tivemos apenas 5 edições. Por outro lado, existe também uma grande generalização. Não mapeamos edifícios ou árvores únicas. Aquilo que fazemos, pelo contrário, é mapeamos o uso da terra. Esta área, por exemplo, é uma floresta de pinheiro. Vemos aqui áreas que não têm árvores, mas mapeamos como uma floresta de pinheiros, porque é uma floresta, mas sem árvores. Precisamos menos generalização de mapas, monitorização contínua e novos produtos. Com nova informação e novas ferramentas, estamos a utilizar o Copérnicos para esse fim, que são satélites Sentinela. Trata-se de um sistema que tem permitido uma mudança de paradigma na observação da Terra, tem uma alta resolução e também tem uma política de livre acesso. Aqui temos algumas imagens e obtemos isto cada 5 dias em todo o mundo, incluindo Portugal. Temos esta e uma imagem com um pixelamento de 10 para os mapas mensais. Aqui temos, por exemplo, para mapear o ano de 2018, usamos 12 meses. No total, representa 1,2 de bilhões de valores de informação, o que se trata de um grande problema, porque os algoritmos tradicionais não exploram completamente toda a informação disponível. Temos a informação, os dados, graças a essa política de livre acesso. Também temos vindo a utilizar financiamento da FCT, da Comissão Europeia, da ESA, de forma a construir um centro de competência e também temos uma finalidade. Temos as necessidades societais, todos os produtos do SMOS baseiam-se nas necessidades da administração pública. Na DG Território somos a Agência de Mapeamento Nacional, dedicamos-nos aos mapas de uso e cobertura do território, fazemos o processamento de imagens de satélite, temos uma longa história de cocriação com a administração da administração pública, portanto combinamos todos os fatores considerados importantes para o sucesso. Um exemplo de um
uma cobertura de território é este, que foi conseguido graças à utilização de tecnologia de inteligência artificial. Temos este mapa para 2018, 2020, 2021, estão todos disponíveis na nossa base de dados. SMOS, apesar de termos este produto inovador, mantemos o mapa tradicional através da interpretação visual. Porquê? Porque consideramos que este sistema permite mapear, que não é possível fazer um mapeamento através de satélite. Portanto, cada 3 anos temos este COSHSIM, que é produzido todos os anos através de tecnologia espacial e inteligência artificial. Temos outros produtos, mas não vou falar acerca deles hoje. Gostaria de falar-vos então de que forma os satélites inovaram nesta monitorização territorial. Este é um exemplo de uma área urbana. À esquerda temos a fotografia aérea, à direita o mapa tradicional. Vamos considerar este polígono, esta área. Tal como podemos ver, temos estradas, árvores, edifícios. Sabemos que é uma área urbana, mas usando o satélite, e porque usamos um sistema de pixels, e um pixel é uma área de 10 por 10 metros, podemos identificar, pixel por pixel, qual é a cobertura territorial. E é esta a informação que obtemos dentro da área urbana. Sabemos onde estão os edifícios, onde as áreas agrícolas se encontram, onde se encontram as florestas. Capturamos toda esta heterogeneidade. Outro exemplo, temos duas zonas urbanas muito diferentes no mapa tradicional, são catalogadas dentro da mesma classe, mas no nosso novo mapa vemos que são diferentes. E vemos que é quase artificial. Do outro lado, vemos diferentes áreas agrícolas, imaginando o impacto que significa usar estes mapas para avaliar riscos de inundação, riscos de incêndio, etc. Outro exemplo, aqui temos uma área agroflorestal no sul de Portugal. Aqui vemos sobreiros e áreas de pastagem. Este é o mapa tradicional. Sabemos, é uma área agroflorestal, é tudo que sabemos, mas usando os dados de satélite conseguimos, porque temos este sistema de pixel, identificamos onde se encontram as árvores. Este é o mapa que obtemos para o sul de Portugal, para áreas agroflorestais. Portanto, o amarelo para as pastagens e roxo para os sobreiros. Aqui temos uma outra imagem no centro de Portugal. Grande parte destas áreas, tal como referi, estão cobertas por florestas de pinheiro, à exceção destas áreas cinzentas que estão cobertas por eucalipto. Aquilo que vemos é que, apesar de ser uma área de floresta, existem muitas áreas que não têm árvores porque foram cortadas. Irão crescer, mas neste ano não havia aí árvores. Ao usar o satélite, podemos identificar áreas que têm árvores e árvores não têm árvores. E áreas não têm árvores. Podemos fazê-lo ao longo de todo o ano. Ao utilizar esta tecnologia de satélite e de inteligência artificial, conseguimos fazer a monitorização da floresta, mapeando os mapas de fogo todos os meses. E é isto que temos vindo a desenvolver, muito em produção para a verificação de cumprimento de legislação. Relativamente à agricultura, aquilo que estamos a fazer é desenvolver um produto em que mapeamos 31 culturas em todo Portugal, e este é um exemplo. Isto é possível não porque as culturas têm um espectro diferente, mas porque estão no solo em diferentes momentos. Portanto, fazemos uma curva fenológica e identificamos todas as culturas. Relativamente à avaliação de risco de incêndio, o que é que podemos fazer? À esquerda temos um mapa tradicional e à direita temos uma imagem de satélite. Vemos que existe muito mais heterogeneidade, o que faz sentido. À esquerda apenas identificamos áreas maiores, com uma área superior a 1 hectare. Portanto, é difícil, quase impossível que um analista consiga identificar áreas muito pequenas. À direita, no entanto, temos toda esta heterogeneidade.
Este é outro produto que temos na DGT, chamamos o Interface Nacional Rural Urbano. Portanto, identificamos áreas urbanas e rurais e classificamos de acordo com a proximidade a uma cobertura de vegetação passível de ser queimada, de estar sujeita a incêndio. Quando vemos neste exemplo, temos no centro uma área urbana, depois temos o interface em vermelho em contacto com a área verde, porque temos uma floresta de eucalipto aí. Na parte norte temos a parte agrícola amarela, porque temos floresta a uma distância de 500 metros. Aqui não temos, mas quando não existe vegetação a uma distância é uma área tampão. Vemos que vermelho, o interface, esta parte da cidade está em contacto direto com floresta, significa que o fogo puder se acender até essa área. Temos vindo a utilizar o mapa tradicional, COS. Neste caso particular não há muita diferença. Vamos olhar para este exemplo. Temos uma área urbana, azul, claro, ou cinzento, e temos a sul uma floresta de pinheiro em contacto direto com uma área urbana. Mas quando vemos na fotografia aérea, vemos que as árvores são muito escassas e muito espalhadas. Portanto, não é tão perigoso como à esquerda, em que havia uma floresta densa. Aqui temos uma floresta aberta com clareiras. Vemos que no nosso novo mapa, na parte sul, existem apenas algumas áreas verdes, mas muitas estão castanho claro, porque trata-se de uma área principalmente coberta por erva. Só para vos mostrar de que forma podemos usar estes mapas derivados de satélite. Isto é uma área queimada e os mapas relativos à recuperação da vegetação. Aqui temos os nossos mapas de 2018 e 2020. Vemos que na área queimada existe este cinzento e esta área também é bastante claro. O que aconteceu é que em 2020 foi que a área cinzenta desapareceu porque a vegetação conseguiu recuperar. E depois também temos aqui algumas imagens evolutivas, não tenho muito tempo para explicar, vemos que houve um corte de uma floresta que identificada cinzento no nosso mapa. A DigiTerritório tem desenvolvido na fase 1 uma parceria de técnicos e investigadores, tem vindo a desenvolver o conceito, fazendo o estabelecimento de protótipos e demonstração de conceito. Na fase 2, temos um contrato com a Nova Innovation e o Analytics Lab, e fazemos isto através de um processo de design thinking. Isto acarretou várias entrevistas com 50 participantes em sessões de cocriação e mais de 30 intervenientes. Através deste processo de cocriação conseguimos compilar mais de 390 ideias para o nosso projeto e também para os mecanismos de governança e a forma como podemos difundir informação. Estamos agora na fase 2. Após este projeto desenvolvido pela universidade, convidamos as universidades a ajudarem-nos a desenvolver novos projetos. Temos trabalhado com a IGOT, a Faculdade de Ciências de Lisboa, Faculdade de Ciências de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, e queremos envolver muitos mais parceiros. Até ao fim deste ano, o SMOS
será interoperacional. SMOS gostamos de vê-lo como um sistema colaborativo, usamos um grupo consultor com a administração pública, ONGs, contamos com mais de 20 entidades, também colaboramos, temos uma direção científica e técnica e também 3 comissões nacionais coordenadas pela DGT, que contam com mais de 30 entidades de administração pública. Todas estas entidades têm-nos ajudado a desenvolver o conceito, definir os mapas, desenvolver metodologias, governação e, claro, para a evolução do sistema. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, ouvimos 2 exemplos. Um deles, quando a universidade e um grupo de investigação criam conhecimento que nós sabemos que é útil para as políticas públicas, afeta as políticas públicas e pode ser direta ou indiretamente utilizada. E o outro exemplo, tivemos um território digital que lidera esta ponte entre a ciência e a política pública. Existe uma co-criação de conhecimento entre os vários parceiros. Portanto, são 2 bons exemplos. Talvez o território digital não é a designação mais apropriada, temos muitos exemplos disto. Agora vou passar a palavra a Paulo Teixeira, o presidente do Instituto de Políticas Públicas, que trabalha nesta relação e nesta passagem da ciência para as políticas e que vai falar sobre as suas ideias para promover esta questão. Muito obrigada, Paulo. Hello, I don't know if Olá, me. Não sei se me ouvem bem. Are you listening to me, Teresa? Estão-me a ouvir? There Paulo Trigo Pereira, from ISEG. I have 2 heads and 1 ex-head. The first head, I'm a professor of economics. The second head is I'm the president of a think tank. Sou presidente de um think tank. Portanto, dizia o orador que tem 2 chapéus, duas funções. Fui um antigo membro. Tive uma liderança sabática durante 2 anos. Isto dá-me. Portanto, vou falar sobre as instituições públicas e tomadas de decisão. Vou falar sobre este tema, que vai ser sobre as instituições políticas. Vou falar sobre tomadas de decisão, que, como vocês sabem, em Portugal e na maioria dos países é uma incumbência dos deputados. O que nós discutimos no Parlamento ou na Assembleia, vou-vos dar alguns exemplos. O som em cabine não é suficiente para podermos fazer a tradução. Research on the back. Existe uma investigação. In a nutshell, what I want to convey today very quickly. Não temos som e, além disso, existe um eco. I'd like to show you that the insatisfaction with democracy is a consequence of weak myopic and short-termism de acompanhar o discurso que está a ser transmitido. And this weak myopic and short-termism in political decision making is a consequence, basically, from 2 different things. First, there is a huge gap. Em primeiro lugar, há uma diferença grande, e este é o tópico desta sessão, investigação científica and public policies.
e políticas públicas. A diferença é ainda mais dramática em Portugal do que noutros países, e vou passar a explicar. Além disso, também temos uma falta de moderação pública, tanto no fórum político e científico, como a ação dos processos públicos. I think most of us will share these fundamental ideas that scientific research and empirical evidence investigação científica são compatíveis com vários aconselhamentos políticos, porque nós temos uma forma de explicar a realidade e também temos diferentes valores. E a política tem a ver com os valores. As políticas devem ser feitas pelos políticos, mas com aconselhamento científico sólido que não acontece, o que não acontece. Também podemos, de alguma forma, reunir os resultados científicos e as provas empíricas, evidência empírica, para discutirmos os processos alternativos de ação que sempre existem. E o meu argumento consiste basicamente que precisamos de reduzir estas diferenças e também precisamos de ter novas instituições. Vou rapidamente, porque não tenho muito tempo, vou desenvolver este raciocínio e dar-vos dois exemplos da corrupção em Portugal até 2011 e das alterações climáticas. I'm trying to change slide. Okay. This is just to give you an idea about the satisfaction Só para vos dar uma ideia sobre a democracia em Portugal. Desde que temos o barómetro, os níveis mais baixos que nós vemos aqui e que aconteceu durante a crise entre 2011 e 2014, quando houve esta crise em Portugal. E as pessoas estavam infelizes, descontentes. Foi uma baixa do nível de democracia, e daí o estudo que eu fiz durante 20 anos. Isso teve a ver com a gestão pública da ciência. E por que é que isto acontece e como é que nós podemos ultrapassar esta questão? Num mundo ideal, teríamos conhecimento científico, um conjunto de mediadores, e os mediadores podem ser muitas instituições. Which we'll talk already today, I'm sure, in the presentation of Vítor Curato Simões. And then, e depois, we should have decision making. Temos que também tomar a decisão. Implement public policies, and then we should have monitoring and impact assessment of these policies, and it should feed again into the scientific knowledge, and this is the ideal world. Why does this not happen? Isto não acontece em muitos países, e particularmente em Portugal. Em primeiro lugar, porque temos um problema e uma falta de mediadores importantes, nomeadamente think tanks. Eu gostei muito de ler os artigos sobre a Comissão Europeia e é interessante constatar que existe uma listagem daquilo que outras entidades que podem fazer este papel de conselheiros em termos de elaboração de política, porque aquilo não está presente porque é quase como se não existisse. Mas noutros países existem e são bastante ativos e têm bastante poder. E porquê é que isto não funciona? Basicamente, nós temos dois problemas. Temos um problema de incentivos, os académicos que fazem investigação, eles avaliam e também publicam em jornais. O aconselhamento, o conselho do aconselhamento científico quase não existe.
E isto representa 5% do nosso jornal. Ou seja, temos um problema de incentivos, falta de alinhamento de incentivos para resolver este problema, e temos mais um problema que eu designo de um problema de responsabilização pública, porque não há suficientes políticos que apliquem investigação científica e, sobretudo, sujeitarem as suas políticas às avaliações de impacto. E todos estes problemas, estes dois problemas, criam vários fossos que existem e que já foram mencionados. Portanto, vamos falar sobre as instituições. Eu sou um economista de instituições. Temos instituições e temos pessoas que trabalham em construção de capacidade, capacity building. Identifiquei 3 casos. Um que eu estudei de uma forma muito próxima foi o caso das fundações públicas. Depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, as pessoas não compreendiam o que era a democracia e, portanto, eles impulsionaram que cada partido político deveria ter uma fundação política independente do partido político, associados, mas legalmente e formalmente independentes. E entre os objetivos que são muito importantes, todas as partes, hoje eles têm um problema com o IFD e não sabem fazer com o IFD e com a fundação. Eles têm grandes fundações políticas e, dentro dos seus objetivos e metas, só para identificar alguns, promovem a educação e a formação de jovens com bolsas e programas extracurriculares. Portanto, os partidos políticos na Alemanha têm fundações que fazem o capacity building da juventude porque recebem bolsas. Imaginem, por exemplo, uma fundação verde. Eles dão bolsas aos jovens políticos que desejam fazer uma carreira na política para que possam aprender bastante sobre alterações climáticas, economia circular, etc. Trata-se de algo que tem que ser não só estudado. Eu também apresentei uma lei no Parlamento ou na Assembleia da República para aprovar isto, mas não tive nenhum êxito imediato, mas eu penso ou espero que os outros podem seguir nesta iniciativa. Outro tipo de instituição, e vou passar agora ao slide, que são as instituições que foram construídas depois da crise. Portugal passou por três situações de falência. Um falho completo do sistema político. O que é que deve ser feito? E o que é que foi feito? 2 instituições foram criadas. O Conselho Português a Vermelho, que é independente, completamente independente do Governo e da Assembleia da República, que agora analisa as perspectivas macroeconómicas do país e o orçamento, e no Parlamento foi criada uma outra instituição que é muito importante, que é a Unidade Técnica para o Apoio do Orçamento, que é uma instituição permanente que apoia a Comissão do Orçamento, que faz a análise do orçamento, analisa as contas do Estado e o impacto. Por que é que eu disse e digo que isto é crucial? Porque antes o secretário de Estado do Orçamento, que apresentou o orçamento a 230 deputados, disse que só 2 pessoas, e ela mencionou as pessoas, que sabem e conhecem, ou percebem aquilo que eu estou a dizer. 1% dos deputados, mas ninguém compreendeu na altura coisa alguma.
mas aprovaram o orçamento. Agora, esta instituição é muito importante, está a trabalhar muito bem, tem os seus problemas, como todas têm, todas as instituições têm, mas tem avançado. Mas isto não resolve os nossos problemas em termos de tomada de decisão, porque não é só a Comissão do Orçamento que precisa de apoio científico dos investigadores, e basicamente existem dois modelos quando pensamos nas gerações futuras, quando pensamos nas alterações climáticas. Como é que nós podemos capacitar os deputados? Existem dois modelos, o modelo francês e o terceiro modelo, que é o modelo português. O primeiro modelo é termos uma instituição fora da Assembleia da República ou do Parlamento, que no caso da Áustria é a Academia das Ciências, temos investigadores de várias áreas e que dão conselhos aos deputados. O modelo francês consiste em ter uma entidade dentro do Parlamento. O Parlamento tem duas câmaras, os deputados e os senadores. 17, aliás 70 mais 70, e o modelo, quando eu digo nós, é o Sr. Quintanilha, do Partido Socialista. Nós tentamos, eu tentamos implementar uma entidade na Assembleia que tem uma ligação a uma entidade fora da Assembleia, e há sempre uma lei que precisa de aconselhamento científico, e isto deve acontecer rapidamente. Convergendo para o fim, porque eu tenho a certeza que os meus 10 minutos já devem estar a acabar. Vou tentar passar o slide, passar para o último. Sabemos que as democracias não lidam bem com os problemas das gerações futuras, porque são pessoas que não votam, as futuras gerações não votam, ainda não nasceram. E, portanto, temos que conceber estas instituições, e há parlamentos em toda a Europa que já começaram este processo. Temos que formar instituições para que elas possam apoiar e defender as futuras gerações. Em primeiro lugar, a Constituição. Portugal é um dos países que só menciona uma vez as gerações futuras na Constituição, e deveríamos mencionar em várias partes, na parte dos recursos naturais, e pelo menos nestas três áreas, a Constituição deveria claramente ter uma referência às futuras gerações. Mas alguns países, como na Alemanha, criaram comissões parlamentares sobre tópicos futuros. E é interessante, um dos tópicos futuros é a cultura. Para os alemães, têm deputados que põem esta ideia. E acabo com esta ideia. Eu penso que podemos ter conselhadores e consultores, mas temos que ser capazes de constituir instituições que estabeleçam a ponta e encurtem o fosso entre a ciência e a política. Estas instituições devem ser financiadas pelo governo e esta é a única forma em que os desafios das alterações climáticas e de tomada de políticas possam devidamente ser abordadas. De outra maneira, vamos manter o atual modelo, que consiste nos investigadores académicos escreverem os seus estudos, os seus papers, em benefício das suas carreiras, mas em termos práticos, toda esta investigação, ou grande parte desta investigação, não vai ter nenhum impacto. Tenho uma lista aqui
com as referências. Os meus livros foram escritos em português, foram publicados pela minha instituição das políticas públicas. É também um livro interessante, quando é que os nossos políticos são bem-sucedidos e quando é que são mal-sucedidos, quando tomam medidas políticas a longo prazo. Muito obrigada pela vossa atenção e estarei disponível para responder a qualquer pergunta. Well, I'll just open for a couple of questions. Gostaria então de abrir a possibilidade da audiência colocar cerca de 2 questões. Alguém queira fazer perguntas? Yes. Sim? Okay, so I have actually I have 2 questions. Bom, nesse caso tenho 2 perguntas, uma para o Paulo. Acha que o panorama é diferente quando consideramos a ciência no aspecto económico da gestão territorial, comparando com a economia nos seus aspectos mais socioeconómicos? Consegue afirmar que aquilo que estava a falar dirige-se à economia, aspectos socioeconómicos e não propriamente aspectos técnicos de gestão? Okay. Do you want me to answer now? Or, well, it's interesting because é interessante porque, por vezes, quando falamos sobre ciência, fazemos a ligação com outros aspectos. Parece-me que todas as áreas all areas of science have implications in all commissions. Tem que estar presente em todas as comissões. Por exemplo, a Comissão da Educação, a Comissão dos Mares, a Comissão da Ciência. Aquilo que a minha experiência me diz no Parlamento é que os partidos políticos em Portugal são muito fracos, porque não têm, por exemplo, a possibilidade de trabalhar em fundações como na Alemanha, ou os gabinetes de ministros ou de deputados não têm um bom background informativo. Podemos falar, por exemplo, de orçamento ou questões de engenharia genética ou o impacto dos pesticidas. Diria que a ciência, no sentido aplicada à política que é necessária para desenvolver um bom trabalho, aplica-se a todos os campos de política. E as nossas fraquezas existem. A única instituição que existe dentro do Parlamento foi na Comissão Financeira, no Comitê Financeiro. E isto foi porque entramos em bancarrota 3 vezes, mas não criamos patentes suficientes. Claro que isto cria um grande problema para a nossa economia. Deveria ser um tema central no Comitê Económico. De que forma poderíamos ajudar laboratórios, todo o ecossistema de investigação, essas parcerias com universidades, os sistemas de cooperação com a indústria, no estabelecimento de patentes, por exemplo. Existe uma dimensão legal. Para concluir, diria que este é um problema geral. E é aquilo que me torna um pouco cético relativamente àquilo que, e também talvez da idade. Bom, existem progressos, mas não à velocidade que desejaríamos. Obrigada. Bom, isso relaciona-se com competências e capacidades. Mário, acredita que a Academia Portuguesa podem as
autoridades políticas podem realmente decidir qual tipo de ciência está realmente a um ponto de competência que pode co-criar? E existe essa clareza nas instituições públicas? Não sei. Eu falo apenas do meu caso, não posso falar em nome de outras instituições, mas penso que existe uma falta de diálogo entre a administração pública e as universidades. Se formos capazes de aumentar o diálogo, então conseguiremos ter os presidentes de institutos convidando as universidades. Por outro lado, dentro das universidades não sabem. Bom, falo em termos gerais. Penso que deveríamos encontrar uma forma para comunicar às universidades onde existe essa falta de conhecimento. Parece-me que existe esta falta de comunicação e diálogo dentro das instituições públicas e centros de investigação. No nosso caso, na Digit, na minha área de aplicação, eu sou um investigador, eu sou o investigador principal do meu projeto, eu já estava na minha instituição antes de me tornar diretor-geral, portanto já tinha um grupo de investigação, portanto foi-me relativamente fácil implementar. Somos responsáveis pela cartografia, mas também pela gestão do território, pelo planeamento do território. Temos competências e responsabilidades em termos de investigação e políticas públicas. Aquilo que acontece é que os diretores gerais, os presidentes dos institutos, para além da falta de diálogo, é também difícil estabelecer este diálogo, porque existem linguagens diferentes. Parece-me que seria muito importante que cada instituição pública tivesse um pós-doutoramento ou um funcionário público dentro da instituição estabelecendo as ligações e as relações com a universidade. Alguém que publicou vários artigos ou trabalhou em vários projetos e consiga estabelecer esse diálogo entre o diretor-geral e as universidades. Esta é uma proposta para a FCT também, se pudéssemos ter e recolher alguns exemplos de instituições, estabelecendo um pós-doutoramento em 5 ou 6 instituições e ver de que forma esse pós-doutoramento conseguiria ajudar em identificar onde estão as competências científicas. Precisamos de quem nos ajude a construir pontes. Pode ser dessa forma, mas às vezes isso deveria ser através de uma maior abertura de ambos os lados, com vista ao diálogo. Mas estes construtores de pontes são muito importantes, a meu ver. António. Relativamente, quando faz essas missões, como é que o teu trabalho se processa? Eu diria que sim. Foi a experiência que nós tivemos com a Câmara de Lisboa no início, foi muito difícil, porque, como foi aqui referido pelo Mário, é como uma ponte que temos de construir. Não tínhamos a mesma linguagem, inicialmente em 2003, 2005, mas depois aprendemos a construir uma linguagem para técnicos. Os técnicos aí aprenderam connosco. Tivemos uma ótima experiência com o professor Costa Lobo, o diretor do Plano Diretor Municipal de Lisboa. Da última vez também tivemos essa ponte, tivemos encontros em que tentamos entendermos mutuamente e os problemas de cada um, e penso que foi uma experiência muito bem sucedida. Acredito que se construirmos estas pontes,
poderemos conseguir prestar a informação que pretendemos e o público conseguirá também e conseguiremos também construir melhores políticas no futuro. Acredito que existe uma forte motivação, mas compreendo porquê. Porque precisam de financiamento para prosseguir o seu trabalho. Talvez a solução passe por atribuir mais fundos competitivos para as instituições que consigam produzir o seu próprio trabalho. Talvez após isso possam juntar-se a nós nas universidades para nova investigação, nova implementação, novas políticas. Algumas pistas aqui: cocriação, mediação, a importância dos mediadores. Think tanks, de certa forma, são mediadores, ou pelo menos produtores de inovação e de novidades dentro do sistema político. Parece-me que existe muito a fazer. Posso lhe perguntar uma coisa? Será que precisamos mesmo de um ecossistema? Ou podemos ter formas alternativas? Por exemplo, um fóssil de pequena escala? Ou precisamos de facto de um ecossistema? É importante ter essa força entre todos os intervenientes? Bom, o ecossistema foi a pergunta que me foi colocada nesse relatório. Portanto, eu tive que focar-me nisso. De facto, não existe qualquer ecossistema. Penso que temos conglomerados, grupos de relações que já funcionam em diferentes campos. Temos de melhorar, aumentar esse tecido, essa coesão, para fomentar, criar mais relações, mas por vezes existe a necessidade de ações mais abrangentes. O Paulo falou acerca de assuntos parlamentares e, para mim, isto é um problema absolutamente crucial. Em termos de acesso, é claramente um assunto-chave. Por exemplo, eu não obtive qualquer resposta das perguntas que coloquei aos líderes parlamentares, das comissões parlamentares, zero resposta. Isto revela, como posso dizer isto, o nível de conhecimento e o nível de atenção e sensibilização a estas questões entre os parlamentares. Precisamos de mais formalização, transparência, porque precisamos de tomar como exemplo casos de relações pessoais que funcionaram para relações mais institucionais, que irão capacitar, agilizar um tecido mais coeso de inter-relações em diferentes áreas. Outra questão que gostaria de levantar: claro que podemos ter universidades e centros de investigação a desenvolver novos produtos, novos métodos, melhorando, etc. Mas outra coisa importante é como é que podemos introduzir inovação na administração pública. Por vezes o diálogo com o diretor-geral é fácil, mas quando nos dirigimos aos técnicos, estes não querem muitas vezes inovação porque têm medo de perder a importância que detém no estado atual. Precisamos de alguma psicologia. Não podemos fazer nada sem os técnicos. Sem os técnicos das instituições. E isso foi algo que aprendi quando lidei com este tipo de situações. Sem as pessoas eu não posso fazer nada. Eu gostava de avançar dessa forma, mas foi muito difícil convencê-los. Outras vezes eu gostava de avançar de uma maneira diferente e diziam-me que estava errado. E eu, de facto, não tinha razão.
precisamos de encontrar formas adequadas para que os técnicos consigam estar implicados neste processo de inovação. Foi um excelente fim para o nosso pequeno debate. Concluímos com uma nota de sensatez e dou por encerrada a sessão. Muito obrigada.